Lemos em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que após Deus criar todas as coisas no céu e na terra e declarar que tudo que ele houvera criado era bom, somos surpreendidos quando no capítulo 2, versículo 18, Deus declara que uma coisa não era boa, mesmo antes da queda. Você sabe que coisa é esta? Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E continua: farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante. De acordo com o contexto, não ser bom que o homem estivesse só significava que não era bom que ele estivesse sem uma esposa. Então Deus formou Eva e a deu a Adão. E esse foi o primeiro casamento. Então nós podemos entender que Deus é o autor do casamento e que o casamento é bom. Então a primeira coisa que a Bíblia deixa clara é que o casamento é bom, foi criado por Deus e foi feito para o bem das pessoas. Você já parou para pensar em algumas implicações disso? Sim, o fato de Deus ter criado o casamento implica em pelo menos duas coisas. A primeira delas é que, se foi Deus que criou o casamento, então somente Ele pode definir o que é casamento. Assim, nem os homens, nem qualquer tribunal humano ou quem quer que seja pode definir o que é casamento, senão somente Deus. E Deus definiu em sua palavra que o casamento é um homem que deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua esposa. E a partir disso, a Bíblia usa uma figura linda para demonstrar a união especial que há entre eles. Eles passam a ser uma só carne, ou seja, marido e mulher. E a segunda implicação disso é que se foi Deus quem estabeleceu o casamento, somente Ele pode dizer as leis pelas quais o casamento deve seguir, deve funcionar, para que ele seja a bênção que Deus ordenou que ele fosse. Então, por que nós vemos tantos casamentos arruinados, infelizes, disfuncionais? A raiz de tudo é que as pessoas, nós somos tendentes a seguir as nossas próprias leis, fazer o que é reto aos nossos próprios olhos, inclusive em relação ao casamento. E muitas vezes desprezamos as ordens, as leis, o que Deus define para o nosso casamento. E não queremos nos submeter à sua vontade. E assim nós não experimentamos a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossos casamentos. Agora que nós já estabelecemos esse princípio, essa base, esse fundamento, Deus é o autor do casamento e é Ele quem define as leis para o casamento, nós vamos agora falar sobre os propósitos do casamento. Os antigos teólogos costumavam dizer que o casamento tem 3 propósitos principais, como nós podemos ver descrito na nossa Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 25, parágrafo 2, que vai dizer que o casamento ele foi ordenado para ajuda mútua entre os cônjuges, foi ordenado para que pudesse haver uma descendência legítima e também para a prevenção da impureza. Quanto ao primeiro propósito, a ajuda mútua entre marido e esposa, o casamento faz com que o homem não esteja sozinho, solitário, o que não é bom, mas esteja acompanhada da melhor pessoa que Deus designou para ele. Assim, nós, enquanto homens, devemos considerar que a nossa esposa é como Eva foi para Adão, totalmente única, alguém que deve ser a nossa melhor companhia, a nossa melhor amiga, aquela que é designada por Deus para estar sempre ao nosso lado. Isso faz do casamento uma grande bênção, porque ele cumpre este primeiro propósito, de nos dar a melhor das companhias, que deve ser a nossa esposa. Quanto ao segundo propósito do casamento, é a geração de filhos. É desta feliz união entre esposa e marido que nós geramos filhos de maneira legítima. Nós podemos gerar filhos que são bênçãos. Sim, isso mesmo. Ao contrário do que a sociedade moderna diz, ao contrário do que os sábios, segundo este mundo, dizem, e infelizmente, do que muitos cristãos pensam, filhos são bênçãos a serem desejadas e não fardos a serem evitados.
Deus, então, tem como o segundo propósito do casamento a geração de filhos, e nós, como cônjuges, devemos recebê-los como bênçãos vindas da parte de Deus. Finalmente, o terceiro propósito do casamento é nos satisfazer sexualmente e manter a nossa pureza sexual. A maioria de nós não tem o dom do celibato ou da continência sexual. Assim, se não houvesse o casamento, os nossos desejos sexuais, a nossa sexualidade, seria uma fonte constante de tentação, pecado e tristeza. Assim como, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade adoecida sexualmente, onde nós vemos problemas de todos os tipos, doenças e uma série de tragédias acontecendo porque as pessoas exercem a sua sexualidade de uma maneira totalmente contrária àquilo que Deus determinou. A sexualidade santa sendo exercida dentro do casamento. É dentro do casamento que nós podemos exercer a nossa sexualidade de maneira santa, de maneira pura e, sobretudo, de maneira satisfatória e verdadeiramente feliz. Eu costumo dizer que o sexo é um presente de Deus, mas é um presente de casamento, pois é somente no casamento onde nós podemos desfrutar desta tão grande bênção de Deus. Então, o terceiro propósito do casamento é que nós possamos exercer a nossa sexualidade de maneira satisfatória e pura. Agora eu gostaria que você avaliasse, segundo esses propósitos que nós falamos, por que muitos casamentos são disfuncionais e são infelizes. Muitas vezes nós casamos apaixonados e quando nos deparamos com as primeiras dificuldades, cada um quer viver sua vida independente um do outro. Assim nós não estamos sendo uma ajuda, um auxílio, não estamos sendo uma só carne, um com o outro. Ou quando a mulher quer manter a sua independência, ou fica pensando que não pode depender do esposo, que se ela se submeter, ela vai ser humilhada, e não confia do papel que Deus estabeleceu para ela no casamento, não apoia o seu marido. Quando ele pede ajuda, ela acha que ele está pedindo algo demais, mas ela foi estabelecida justamente para ser uma auxiliadora. E todas essas coisas vão criando uma amargura no casamento, ao invés de nós nos colocarmos na posição que Deus quer que nós estejamos. Um outro ponto é que muitas vezes os filhos ou eles são indesejados ou eles são idolatrados no casamento. Há muitas mulheres que, ao invés de colocarem o seu amor devido no seu marido, colocam esse amor em seus filhos. Ou então muitos casais que, por questões diversas, ficam adiando a paternidade, a maternidade, achando que isso vai roubar a sua liberdade. E um outro propósito do casamento é a questão de nós ajudarmos o nosso marido e ele a nós a sermos puros sexualmente. Então, muitas vezes, quando nós privamos um ao outro desse bem, nós não estamos contribuindo para a pureza deles. Então, avalie se muitos dos nossos casamentos não estão arruinados justamente porque os propósitos de Deus não estão sendo levados em consideração. Agora que nós já vimos o princípio do casamento, os propósitos do casamento, e agora nós vamos partir para ver qual o fim último do casamento. E o propósito final para o qual Deus criou o casamento é como Ele criou todas as demais coisas, para a sua glória. Nós lemos em Efésios 5, a partir do momento que o apóstolo Paulo vai falar que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe se unir à sua esposa, que ele deve amar a sua esposa e que os dois se tornarão uma só carne. Mas logo em seguida ele vai falar que grande é este mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja, ou seja, todo casamento deveria ser um reflexo dessa união mística maravilhosa entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Mas então, se o fim último do casamento é glorificar a Deus nessa representação maravilhosa em que marido e esposa representam a união que há entre Cristo e a igreja, como de maneira mais específica nós, enquanto casados, podemos glorificar a Deus? Nós glorificamos a Deus em nosso casamento quando nós somos aquilo que Deus quer que sejamos e quando nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos.
Em primeiro lugar, nós precisamos ser quem Deus quer que nós sejamos. Ou seja, nós precisamos ser cristãos verdadeiramente nascidos de novo, regenerados. Nós precisamos estar em submissão, em comunhão com Cristo verdadeiramente, estar unidos a Ele pela fé. Pois é impossível nós agradarmos a Deus em nosso casamento ou em qualquer outra área de nossas vidas enquanto permanecemos em incredulidade. Em segundo lugar, o marido deve ver na Escritura o que Deus requer dele. Isso posto, o marido, ele deve ser como? Ele deve ser como Cristo é para a igreja. Ele deve cuidar, nutrir, liderar pela palavra, pelo exemplo e amar sacrificialmente. E quanto à esposa? A esposa deve ser como a igreja é para Cristo. A igreja ama Cristo, honra, respeita, coopera para o avanço do reino de Cristo. E a esposa ama o seu marido, honra, é submissa a ele, respeita a sua autoridade, busca ver qual a missão que Deus tem para ele e o ajuda a cumprir essa missão. Assim, ela é como a igreja em relação a Cristo, ela deve ser para com seu marido. Em segundo lugar, para que o nosso casamento glorifique a Deus, precisamos fazer o que Deus quer que façamos. Já vimos que Deus criou o casamento com 3 propósitos, então nós devemos trabalhar para que esses propósitos sejam cumpridos na vida do casal, em seu casamento. Vocês lembram quais são esses 3 propósitos? O primeiro é a ajuda mútua. É muito interessante isso. O casamento, eu como cônjuge, não devo entrar nele em primeiro lugar para eu ser ajudado, mas para eu ajudar. Não para eu ser amado, mas para eu amar. A iniciativa minha tem que ser para ajudar o outro, abençoar o outro, que o outro veja em mim uma companhia abençoadora. Deus é glorificado, meus irmãos, não quando nós queremos que a nossa esposa atenda às nossas vontades e caprichos e etc. Não, Ele é glorificado quando nós tomamos a iniciativa e, como Cristo, nós somos para ela verdadeiramente um ajudador, um provedor, um líder, alguém que ela pode ver, em quem ela pode ver Cristo, e ela se sente verdadeiramente amparada, segura, amada. Nós somos uma companhia verdadeiramente boa, abençoadora para ela. O segundo propósito do casamento, então, é a geração de filhos. E veja, esses filhos são gerados não para atender os caprichos, os sonhos, os desejos egoístas do casal, mas sim para atender aos propósitos de Deus, para glorificar a Deus, porque nós não geramos e criamos filhos para nós mesmos, mas para Deus. Veja, que grande bênção, meus irmãos, é essa que Deus nos concede de, em nosso casamento, podermos gerar servos dele, que proclamarão o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e viverão vidas que glorificarão a Deus. Portanto, a geração e a criação de filhos é algo muito sério para aqueles que pensam em se casar, pois, por meio destas coisas, nós podemos glorificar a Deus de maneira especial, gerando e criando filhos que glorificarão a Deus. O terceiro propósito do casamento, que nós devemos cumpri-lo para glorificar a Deus, é uma vida de satisfação e pureza sexual. Não basta apenas você não trair o seu cônjuge, não basta apenas você se abster de pornografia e de todas as formas de impureza sexual que vemos por aí, especialmente na internet. É necessário que você se preocupe em satisfazer o seu cônjuge, em viver uma vida sexualmente prazerosa, algo que verdadeiramente satisfaça o seu cônjuge. E mais uma vez, isso não se trata de você, em primeiro lugar, ter os seus desejos sexuais atendidos, mas de você proporcionar ao seu cônjuge se preocupar com o seu cônjuge para que ele seja sexualmente satisfeito. Infelizmente, não são poucos os homens, por exemplo, que eu vejo que mesmo sendo casados, são sexualmente impuros ou insatisfeitos. E eles colocam isso como se fosse uma situação inescapável, quando na verdade eles deveriam
considerando a glória de Deus, esforçarem-se para viver um casamento que honra a Deus. Vejam, meus irmãos, nada acontece por acaso. Tendo o conhecimento de que esta é a vontade de Deus, trabalhemos confiados na graça de Deus para que vivamos casamentos que atendam o último fim do casamento e de todas as coisas que Deus criou, ou seja, a própria glória de Deus. Então, meus irmãos, esta foi uma pequena teologia do casamento em que nós falamos sobre o princípio, os propósitos e o fim do casamento. Esperamos que isso tenha sido edificante para vocês e os vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.